Uma vez que nós admitimos que ser homem é ser um animal racional, nós temos que admitir tudo aquilo que constitui a razão. O universo racional faz todo um exercício para eliminar as contradições da vida das pessoas. Por isso que se criam as polaridades. Aí vem a separação de mente e corpo, a separação mais rígida dos gêneros. Porque uma vez que a gente classifica uma coisa como sendo A e outra coisa como sendo B, ela não é C, ela é A e ela é B. Por que a sociedade ela teme a contradição? Porque a contradição é o campo da emoção, e a emoção é aquilo que não é controlado. São os desejos, é o desconhecido. E a arte, de certo modo, traz esse medo para a sociedade. Porque a arte, quando ela apresenta o desconhecido, o até então nunca mostrado, ela causa o choque. Eu sempre fui uma criança muito andrógena. Quando eu entrei no balé clássico, isso quando eu era ainda jovem, a minha professora de balé notou que eu não me encaixava na turma masculina de balé, eu não conseguia fazer os saltos, mas eu me encaixava na turma feminina. Então ela teve essa sensibilidade de me colocar na turma feminina e eu me dei muito bem. E fazendo balé clássico, eu era completamente apaixonada por esse universo, então eu comecei a prestar as provas para ser uma bailarina clássica profissional. No Brasil, você precisa fazer o DRT. E na época eu não pude tirar o DRT, e hoje eu também não poderia, porque o DRT ele é uma prova que é aplicada conforme o gênero. E aí eu tenho uma parte da minha família que mora na Inglaterra, uma tia e 2 primos que moram há mais de 20 anos. E essa minha prima, ela disse, por que você não vem passar um tempo aqui? Foi ela que deu a ideia, então, de prestar uma prova de admissão para o Royal Ballet de Londres, da qual eu passei e fui admitida. Só que quando eu chego no Royal Ballet de Londres, eu recebo a notícia de que eu só poderia participar do corpo de baile e não poderia ascender aos cargos nem de solista, nem de primeira e segunda bailarina, que são os cargos mais altos. Então, eu concluí a minha formação em balé e decidi fazer outra coisa na minha vida, porque eu sempre fui muito ambiciosa. Então, em função disso também, de ter sofrido esse impedimento de gênero e ter abandonado o balé, isso se tornou uma temática para o meu trabalho, porque foi só a partir disso que eu comecei a me dar conta de o quanto o fato de eu ser uma mulher transexual e aí uma artista transexual influenciava nesses sistemas da arte. Me descobrir como artista foi algo que foi ao longo dos anos, à medida dos trabalhos que eu fui fazendo. No balé clássico, você não é convidado a criar nada, você só reproduz. E eu tinha uma necessidade de criar. Então eu fui fazer performance, porque eu tinha uma formação de corpo e queria utilizar aquela minha formação corporal. Quando eu era adolescente, eu fiz aulas de pintura e aí então tudo aconteceu muito junto, porque eu não parei de fazer performance, não parei de fazer pintura, começo a fazer escultura agora, já fiz muita instalação no passado, agora estou começando a voltar a fazer também. O suporte para mim, ele não é o elo central por onde gira o meu trabalho. O meu trabalho, ele nasce de conceitos, de ideias, e aí eu vou buscar os suportes que melhor se encaixam para representar aquela ideia, materializar aquela ideia, aquilo que eu quero comunicar. Eu sempre tive uma concepção muito clara para mim do que era o ser artista. E ser artista é comunicar, só que ele quer comunicar o inexistente. Então, ser artista é aquele sujeito, aquela pessoa que comunica para a sociedade alguma coisa que ainda não existe. Pode ser uma ideia, pode ser um modo de enxergar algo que já existe no mundo, mas de uma maneira diferente. Esse é o trabalho do artista, né? Para isso que a arte serve. A arte ela vem como um complemento, ela vem como uma possibilidade de leitura do real de uma maneira diferente, até então nunca vista. A minha maior preocupação e o meu maior medo de não ser reconhecida em vida é de não ser registrada na história. É por isso que eu venho lutando e é por isso que eu escolhi ser artista, para escrever o nosso, não é o meu nome. O meu nome ele vem como representante dos outros. E eu conseguindo escrever o meu nome, eu consigo escrever os das outras, por consequência. Essa tecla vai ter que ser batida até o final da minha vida. Porque ao mesmo tempo que existem pessoas que se interessam em contar e registrar a minha história, existem pessoas que estão apagando ela. Apagaram livros de história ao longo da humanidade. Apagaram dados sobre pessoas, dados importantes sobre pessoas ao longo da história. Embranqueceram pessoas. Existe um problema na filosofia que é chamado de problema da identidade.
Eu olho uma fotografia minha e o que faz com que eu reconheça que naquela foto, aquele bebê ou aquele adolescente é a Ellie de hoje? Se todas as minhas células corporais já mudaram, o que permanece de mim que faz com que eu me reconheça como sendo esta pessoa, como existindo enquanto Ellie? E aí os outros também me reconheçam. É a história. É o que um filósofo chamado Paul Ricoeur chama de narrativas. São as histórias que eu contei a respeito de mim e principalmente depois que eu morrer, as histórias que os outros contarão ao meu respeito. Se não houver narrativas, se não houverem histórias para serem contadas, a existência cessa. A pessoa desaparece. Ela deixa de existir.